bem, pessoal? Boa noite. Vamos fazer mais um estudo aqui da célula, para que o Senhor fale no seu coração. Espero que essa palavra nos ajude a crescer mais um pouco nessa nossa caminhada. Que Deus possa falar conosco. Nós vamos fazer uma oração e a Giovana vai tocar um louvor e aí vocês voltam comigo. Amém? Então feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos dá com saúde, com graça, para falar da Tua Palavra. Abençoe aqueles que estão em casa, protege, venha protegê-los. Ó Deus, falar nos seus corações, será em nome de Jesus. Escolhemos a melhor parte, estarmos aqui na Tua presença. Que o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o louvor, pessoal. Amém. Pessoal, nós vamos fazer um estudo hoje aqui baseado num livro que eu estou lendo que chama A Cruz do Rei. Depois vocês podem pesquisar e eu tenho certeza que é de Timothy Kelly, né? Depois eu pego o nome exato do autor, mas o livro chama A Cruz do Rei. E aí é um pedaço que eu li em um dos capítulos e me tocou muito, eu quero dividir com vocês. Abram a Bíblia no livro de Marcos 2, a partir do versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 12. Essa é uma passagem muito conhecida, mas a gente vai abordar um assunto aqui interessante. Diz assim a palavra: Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos que se aglomeraram ali, que já não havia lugar, nem a porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus e, por essa abertura do teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstraram, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ali estavam sentados,
julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar deste modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso o que eles estavam urdindo e lhes questionou: por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados a ti os pecados, ou falar: levanta-te, toma tua cama e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca e vai para sua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos que, estupefatos, glorificavam a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isso. Então, essa passagem, ela é tremenda, né? Porque primeiro a gente vê uma atitude de fé daqueles amigos que amando aquele homem, o paralítico, se esforçaram e levaram aquele paralítico, descendo ele através do teto, para ficar na frente de Jesus, porque aquela casa estava cheia, né? Todo mundo queria ouvir, todo mundo queria uma bênção, uma cura, e esse paralítico, ele, através da fé dos seus amigos, ele se encontra com Jesus. Mas é tão impressionante essa passagem, impressionou tanto os fariseus daquela época como hoje, né? Jesus ele demonstra ali todo o seu poder, porque em parte nenhuma da Bíblia a gente vai ver mesmo nenhum homem perdoando o pecado de ninguém, né? Assim, tendo essa autoridade. Uma coisa é uma pessoa, né? Cometeu algum erro com você e você perdoar. Mas ali ninguém sabia do erro daquele homem. E Jesus declara que os seus pecados estão perdoados. E o que fica interessante nisso, nessa passagem, é que Jesus ele deixa de ser ali um fazedor de milagres, porque muitas pessoas buscavam Jesus por conta dos milagres. A gente vai ver isso muito na Bíblia, quando Jesus multiplica os pães, né? E quando aquela multidão volta atrás de Jesus, ela está, na verdade, parte daquela multidão, na verdade, está atrás de alimento, e não de Jesus. Então Jesus, ele demonstra ali que ele é o Salvador. Ele, de forma clara, ele se coloca como Salvador do homem, Salvador da humanidade. Quando Jesus ele diz: os seus pecados estão perdoados, ele está dizendo para o mundo, ele está dizendo para aquele homem que ele é o Salvador. E ele, a ofensa que o homem faz, todo homem faz, toda mulher faz, todos que nascem com a dívida a ser paga. Uma dívida para Deus, por conta do pecado que o homem escolheu e decidiu cometer. E aí Jesus ali, ele tem ele sabe que o homem tem uma ofensa contra Deus. Ele sabe que ele precisa trabalhar mais profundamente, porque Jesus podia ter falado: não, igual ele disse aqui para os fariseus: não, homem, está curado, pega a sua maca, a sua cama, levanta-te e anda. Mas Jesus queria fazer algo mais profundo no coração daquele homem. Aquele homem precisava de uma cura. Ele precisava de um perdão
de um perdão dos seus pecados. Ele precisava ser liberto. E Jesus deu isso a ele. Jesus trouxe salvação, porque quando os pecados, nossos pecados são perdoados, nós estamos libertos, né? Temos essa liberdade diante de Deus, essa remissão dos nossos pecados. E Jesus agiu com misericórdia. E nessa passagem, Jesus, a gente começa a ver, no livro fala que a gente começa a ver a sombra da cruz que já se projetava sobre o caminho de Jesus. Porque quando Jesus está ali na cruz, ele leva sobre ele os nossos pecados, todos os pecados. Inclusive quando o último suspiro, as últimas palavras que ele disse foi: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Então, a partir desse milagre e dessa palavra que Jesus deu, muitos fariseus, muitos líderes daquela época já começaram a planejar a morte de Jesus, porque Jesus ali se revelou o Salvador. Você percebe que eles questionam: como assim, Jesus? Eles se questionando no íntimo, né? A Bíblia fala que eles se questionaram no íntimo. Esse homem está blasfemando, só Deus que pode perdoar os pecados. Mas eles ainda não tinham entendido que eles estavam diante do Messias, do Deus que se fez carne, do Deus que encarnou e se fez carne. Então, Jesus ele não queria só curar esse paralítico, ele não queria deixar passar a oportunidade de transformar a vida desse homem. E o que ele fez? Ele perdoou. Ele, com a autoridade que ele tem, porque Jesus, a Bíblia fala que Jesus é Deus, é o eu sou. Vamos abrir lá em Êxodo 3. Antigo Testamento, Êxodo 3. Essa passagem aqui é quando Moisés está face a face com o Senhor. Êxodo 3, do 13 ao 14. Abrem aí para vocês lerem junto comigo. Diz assim: porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem: qual é o seu nome? O que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós outros. E a gente vê na Bíblia passagens onde Jesus declara que eu sou, que ele é eu sou. Vamos abrir aqui em João 8. João 8, Evangelho de João. João 8, 28. João 8, 28. Diz assim: então Jesus os preveniu: quando tivesse elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. Então, quando tivestes elevado, crucificado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Olha, Jesus falando a mesma coisa que Deus falou com Moisés. Vamos lá no mesmo capítulo, no versículo 58, 8:58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha para você ver. Então Jesus, ele já demonstra
demonstrou para todas aquelas pessoas que estavam em contato com ele, que ele era o próprio Deus, que ele tem essa autoridade de perdoar os nossos pecados. Ele tem autoridade de lançar uma palavra e perdoar, e nos dar e nos curar do descontentamento. Porque, irmãos, esse paralítico, ele poderia receber a cura e seria um milagre extraordinário, mas a vida dele de repente não poderia ser mudada. Jesus quis mudar completamente a vida dele, demonstrando a autoridade para perdoar os pecados dele. E hoje acontece muito isso. A gente às vezes busca Jesus, busca o Senhor, às vezes por um bom emprego, por um relacionamento, a moça, o rapaz com um relacionamento, por saúde. A gente busca coisas e Jesus ele pode imediatamente nos dar essas coisas, mas Jesus quer algo maior para nós. Jesus quer uma obra perfeita em nós. Ele quer que a gente receba a graça que ele conquistou para nós e nós tenhamos uma vida completa nele. Essas coisas aqui, como a gente conhece a Bíblia, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. São coisas que podem ser acrescentadas na nossa vida. Claro, é legítimo você querer essas coisas, mas elas podem ou não ser acrescentadas. Mas o que nós queremos e que devemos buscar é o perdão e a cura definitiva de problemas que a gente pode ter, da falta de alegria, de paz. Então, quando Jesus perdoa os nossos pecados, nós somos libertos da escravidão do pecado, da maldição que há sobre aqueles que não receberam a graça ainda. Por isso que nós temos que nos humilhar, nos despir do orgulho, para que o Senhor possa trazer sobre nós essa obra completa. E também, queria abrir em Lucas 17. Vamos abrir lá em Lucas 17. Essa aqui é uma outra passagem também interessante sobre a busca de milagres e a busca de salvação. Lucas 17. A partir do 17:13. A partir do 11. Vamos lá, 17:11 até o 19. Fala assim: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram à sua direção e ficaram a certa distância. Então aos gritos clamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em voz alta. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu a este samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus declarou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, semelhante ao que a gente está falando, essa outra passagem, ela também mostra homens
sedentos por milagres, por uma libertação. A lepra era algo que excluía, que era necessário a pessoa se afastar da comunidade, da família, e viver praticamente isolado, porque ela era contagiosa. E aí, Jesus, ao gritarem Jesus de longe, pedindo para ser curado, Jesus, tudo bem, podem ir lá e se apresentar ao sacerdote. E quando eles voltaram para ir ao sacerdote, ao templo, um deles, samaritano, estrangeiro, percebeu que fora curado. Então, todos os 10 foram curados. Mas esse estrangeiro voltou e louvou a Deus, agradeceu a Jesus, exaltou o nome dele, glorificou o nome dele. E esse cara, e esse homem, além de ser liberto, além de ser limpo e curado, ele alcançou salvação. Então, olha, é esse trabalho que o Senhor quer nas nossas vidas e na vida daqueles que a gente ama e que ainda não conhece Jesus. Nós temos que apresentar um Deus que salva, um Deus que perdoa os seus pecados. Né? A gente o nosso testemunho, eu já falei isso aqui em outras vezes, né? O nosso testemunho tem que ser relacionado a essa obra. Às vezes a gente se pega falando só de bênçãos materiais, que isso são aquelas outras coisas que serão acrescentadas. Mas o mais importante é o reino de Deus. O mais importante foi o que o paraplégico encontrou. Ele foi curado e ele alcançou o Salvador. Esse leproso, ele foi limpo e ele alcançou a salvação. Esse é o plano de Jesus para nós. Então nós temos que deixar essa obra do Senhor nas nossas vidas ser mais profunda, ser permanente. Né? Quando a gente for apresentar Jesus, quando a gente levar alguém a conhecer a Jesus, falar dessa salvação, da alegria da salvação que nós temos. Porque nós não merecíamos, irmão, nem eu, nem você, nós não merecíamos, porque Jesus inocente morreu ali na cruz por nós. E ele é o próprio Deus. E as pessoas ficaram impressionadas, né? Porque o nosso Deus, ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa as nossas ofensas. É a palavra que eu queria dividir com vocês. Nós queremos muito aprofundar mais os nossos estudos. Temos trazido aqui, fazendo um rodízio, né? Cada irmão produzindo um estudo. Então, se você também, Deus tem falado no seu coração, é importante você dividir essa palavra, trazer essa experiência que Deus tá tendo com você, que impactou sua vida. Então, se disponha, levante as mãos, levante o braço, avise que você também quer trazer uma palavra, porque isso nos edifica o corpo, e esse é o objetivo. Amém? Então eu espero que Deus tenha falado no coração de vocês. Nós vamos orar para encerrar e nos encontramos daqui a 15 dias, tá bom? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento que nós estivemos juntos. Que o Senhor possa falar em nossos corações. Ó Deus, possamos ter essa certeza que o Senhor nos perdoou os nossos pecados e que hoje temos a alegria da salvação. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada. Jesus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós não abrimos mão de estar contigo, Jesus. Obrigado, Deus, por este momento e que o Senhor possa estar com todos em suas casas, abençoando e protegendo, em nome de Jesus. Amém.